Olá! O ES Rural está começando. O último programa de 2014 está cheinho de novidades. Olha só quanta coisa bacana a gente guardou para você. Um belíssimo exemplo de superação. Você vai conhecer a história de um produtor rural de Linhares, norte do Espírito Santo, que enfrenta as limitações com coragem e força de vontade. As minhas limitações não tem como eu utilizar muito o braço direito, igual o esquerdo, normal de todo mundo. O quadro Que Tal um Cafezinho traz uma análise bem particular sobre a cafeicultura de Conilon no norte do Espírito Santo. Há um problema aqui que é a questão do uso de agrotóxico desenfreado. Do fundo do baú, uma reportagem sobre o cultivo de abacaxi em Marataízes, litoral sul capixaba. Porque a gente não pode mexer só com uma coisa. Porque se mexer só com uma coisa, só vai ter um dinheiro só quando tira aquela colheita. Tem mais, as curiosidades sobre as novas variedades clonais de café Conilon lançadas pelo Incapé. E ainda uma entrevista especial sobre tripanossomose, uma doença fatal que ataca diversos tipos de rebanho, mas que pode ser evitada. Fique com a gente, o último ES Rural do ano está entrando no ar. Olá, tudo bem? O último ES Rural de 2014 está no ar, trazendo algumas orientações importantes para os pecuaristas capixabas. Você já ouviu falar de tripanossomose? O nome é complicado. A doença é transmitida por insetos, como moscas e mosquitos que se alimentam de sangue. Ela ataca diversos tipos de rebanho e pode até matar os animais. Mas o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, o IDAF, faz um trabalho intenso para orientar os pecuaristas a respeito dessa doença. A repórter Vanessa Capucho esteve no IDAF e traz uma entrevista especial sobre esse assunto. Vamos conferir. A tripanossomose é uma doença grave e pode até matar o animal. Ao meu lado, o chefe do Departamento de Defesa Animal do IDAF, Fabiano Fiuza. Fabiano, o que é tripanossomose? A tripanossomose é uma doença causada por um protozoário que ataca a corrente sanguínea dos bovinos do gênero Trypanosoma. E a espécie mais comum hoje que está atacando os animais no Brasil é o Trypanosoma vivax. Essa doença ela causa uma anemia progressiva no animal, causando perda de peso, fraqueza, febre e levando o animal à morte. E como o produtor percebe a doença? O produtor percebe a doença quando o animal dentro do rebanho ele começa a apresentar uma fraqueza progressiva, perda de peso, ele perde produção de leite e, consequentemente, levando à morte. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito através do exame de sangue. Ele é um diagnóstico muito simples, mas ele requer que seja feito por um profissional. Então, o produtor ele deverá, se identificar esses sintomas no rebanho, procurar assistência veterinária, né? No caso, veterinário de cooperativa, veterinário autônomo ou veterinário de sua confiança, né? Para que possa fazer os exames. Aqui na Grande Vitória tem laboratórios que fazem o exame para essa doença e é um exame muito simples, né? É um hemograma simples. E como que o que o IDAF recomenda, na verdade? Então, a gente percebeu que, apesar de não ter tido notificação dessa doença nos últimos anos, nós observamos que essa doença ela já existia no rebanho. Através de relatos das universidades, já foi demonstrado que essa doença ela já teve caso aqui no Espírito Santo em 2009, no município de Linhares, já teve caso em 2012 também. Em outros estados do Brasil, a mesma coisa. Acontece que do final do ano passado para cá, começou a aparecer surtos da doença, principalmente em Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro, afetando o rebanho da bovinocultura de leite. Acredita-se que essa doença ela já existia então no rebanho e com a prática hoje de se utilizar medicação em vaca leiteira, principalmente a citocina, começou a disseminar a doença, que é um dos casos também de transmissão, que é o uso de agulha indiscriminada, a mesma agulha para vários animais, o que não é recomendável. E a gente acredita que, a partir disso, começou a surgir os surtos da doença. Aqui no Espírito Santo, oficialmente, nós temos 3 propriedades afetadas, 2 em João Neiva e uma no município de Aracruz.
74 animais acometidos e 68 mortes. Esses são os dados oficiais. E como é feita a prevenção? Nós estamos orientando o produtor que, a partir do momento que ele observa sintomas nos animais, procure uma assistência veterinária, assistência técnica e principalmente que vá no escritório do IDAF, que lá ele vai ter as orientações dos profissionais do IDAF. Essa doença é uma doença de notificação obrigatória das autoridades sanitárias, mas não é uma doença que vai levar a uma interdição da propriedade, não tem sacrifício de animais, porque ela é uma doença tratável. O nosso problema hoje no Brasil é o tratamento da doença em si, porque as drogas utilizadas no Brasil hoje não estão combatendo a doença eficazmente. Existe um produto que é importado, ele é proibido no Brasil, ele não se produz o produto aqui no Brasil, mas se o produtor confirmar a doença no seu rebanho, ele pode solicitar a importação desse medicamento. Ele solicita essa importação ao Ministério da Agricultura. E esse medicamento ele é eficaz, né? Mas infelizmente não é produzido no Brasil ainda. Então é importante que o produtor notifique a doença, né? É muito importante que o produtor notifique a doença, porque neste momento o que nós precisamos é demonstrar para os laboratórios que fabricam essa medicação fora do Brasil, eles percebam que realmente é um problema sério no Brasil, que está acometendo os animais e está aumentando o número de casos, para que o laboratório possa produzir a medicação aqui no Brasil. E o IDAF, ele precisa ser notificado para ele poder fazer um mapeamento da doença, até para a gente saber em quais áreas que estão tendo o maior caso da doença, para a gente poder trabalhar da melhor forma possível a prevenção dessa doença. E vale lembrar que a tripanossomose não ataca humanos. Os animais doentes devem ser tratados com medicamentos receitados pelo médico veterinário e o controle biológico das moscas que transmitem a doença é fundamental para reduzir os ataques. Se o pecuarista tiver alguma dúvida, deve procurar o escritório do IDAF no município onde mora. O assunto agora é cafeicultura. No ano passado, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, lançou 3 novas variedades clonais de café conilon: Diamante, Centenária e Jequitibá. Mas qual é a vantagem dessas variedades em relação às outras que já foram plantadas há mais tempo no Espírito Santo? Explica pra gente, Hércules Nascimento. Explico sim, Juliana. As variedades Diamante, Jequitibá e Centenária são cerca de 30% mais produtivas que as desenvolvidas anteriormente. Para se ter ideia, se forem plantadas de acordo com as normas técnicas do INCAPER, elas chegam a produzir 120 sacas por hectare. Para se ter uma ideia, a média do estado é de 35 sacas por hectare. Mas as vantagens não param por aí. As 3 variedades oferecem uma qualidade de bebida superior e que é exigida pelo consumidor do mundo todo. Elas também apresentam moderada resistência à ferrugem, uma doença que ataca as lavouras de café, demandando um menor uso de defensivos agrícolas. Usando menos produtos químicos, o produtor não agride o meio ambiente. A diferença básica entre as 3 variedades é a época de maturação dos frutos. A Diamante tem a maturação precoce e é colhida no mês de maio. A Jequitibá tem maturação intermediária e a colheita é feita no mês de junho, enquanto a Centenária tem maturação tardia e colheita concentrada no mês de julho. Essa diferença na época de maturação faz com que o produtor consiga escalonar a mão de obra, garantindo uma melhor gestão da propriedade. Esse é o INCAPER, ajudando o produtor de conilon do Espírito Santo a produzir cada vez mais e melhor. As mudas dessas novas variedades clonais de café conilon estão sendo multiplicadas pelos viveristas cadastrados pelo INCAPER e logo, logo estarão nas mãos dos produtores rurais do Espírito Santo. Chegou a hora de fazer aquela visitinha ao passado. Nos arquivos do Rural Capixaba, encontramos uma reportagem sobre o cultivo de abacaxi no município de Marataízes, litoral sul do Espírito Santo. Vamos rever. O plantio do abacaxi em Marataízes já é uma tradição. Na zona rural do município, a fruta é o carro-chefe, seguido pela mandioca e cana-de-açúcar. O problema é que, apesar das grandes lavouras, os produtores da região ainda sofrem com as doenças do abacaxizeiro. Nessa área aqui, há cerca de 80 mil pés plantados, de onde se tira apenas 30 mil frutas. Isso por conta da fusariose e da murcha transmitida por cochonilhas. As poucas chuvas fizeram com que a fusariose até desse uma trégua, mas as pragas complicaram a vida do trabalhador rural.
Apesar disso, os agricultores, em sua maioria de base familiar, continuam investindo e acreditando na cultura. Tem ano que a gente supera, a gente ganha dinheiro. Tem ano que a gente perde dinheiro pelo preço da fruta. E isso aí a gente vai levando. O abacaxi esse ano, graças a Deus, a chuva foi boa. Está tendo muitas frutas. Só o preço que chega nessa época ele cai um pouquinho. Mas dá para superar. O Cremildo trabalha com o abacaxi há 20 anos. Ele conta que o fruto aqui é colhido o ano todo. Com a colheita, ele e outros funcionários enchem o caminhão com 3.000 frutas que seguem para Belo Horizonte. Cada abacaxi grande é vendido a 70 ou 80 centavos. Depois de 1 ano e meio, quando o pé já não produz mais, o produtor faz a rotação das culturas, plantando a mandioca. A raiz aproveita os adubos e nutrientes do solo deixados pelo abacaxi e cresce forte e viçosa. A gente mexe com o abacaxi, a gente mexe com outras lavouras, a gente mexe com a mandioca, outros, cana também. Porque a gente não pode mexer só com uma coisa. Porque se você mexer só com uma coisa, só vai ter um dinheiro só quando tira aquela colheita. Então a gente acabar o abacaxi, a gente começa na mandioca, depois tem a cana e a gente vai tocando a vida. Para o ano de 2009, o município de Marataízes deve receber um viveiro de mudas do abacaxi Vitória, uma variedade desenvolvida pelo Incapé, que é resistente à fusariose. De acordo com o técnico agrícola Rubens Vargas, os produtores da região precisam de mais capacitação para enfrentar e vencer os desafios da cultura. É necessário que o produtor faça uma reestruturação geral na produção. Nós estamos tentando mostrar esse produtor através de assistência técnica para que ele possa estar participando de alguns cursos no sentido dele estar aprimorando a tecnologia, tá? No estado do Espírito Santo nós temos técnicas viáveis, mas que o produtor daqui não tem utilizado corretamente. Então a principal tecnologia seria partir de muda sadia. É o primeiro passo. Partindo de muda sadia, nós temos condição então de fazer um controle fitossanitário à altura de melhorar a produtividade. E o cultivo de abacaxi, que tradicionalmente era feito na região sul do Espírito Santo, já ganhou o estado todo. Hoje em dia, até o município de Boa Esperança, no extremo norte capixaba, tem plantio do abacaxi Vitória. O ES Rural vai para um rápido intervalo. A gente volta a seguir com uma belíssima história de superação. A minha limitação não tem como eu utilizar muito o braço direito, igual o esquerdo, normal de todo mundo. E ainda, no quadro Que Tal um Cafezinho, a opinião de Eli Gonçalves Viana sobre a cafeicultura de Conilon no norte capixaba. Há um problema aqui que é a questão do uso de agrotóxicos desenfreado. O ES Rural vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não, porque esse é o último programa do ano e você não pode perder o que vem por aí. O ES Rural está de volta e a gente começa esse bloco do programa com um quadro Que Tal um Cafezinho. Eli Gonçalves Viana, técnico em extensão rural do Incapé em Linhares, norte do Espírito Santo, faz uma análise sobre a cafeicultura de Conilon na região. Ele faz uma relação entre a produção de café no município e as lojas de produtos agropecuários. Vamos ver as considerações do Eli. Café Conilon em Linhares. Aqui, praticamente, o café 100% Conilon, tinha uma área de arábica, hoje já foi extinta. Toda a área virou Conilon, 100% irrigado, em torno de 15.000 hectares de café, produtividade média de 35 sacas piladas por hectare. Nós temos produtor com 100, 120, 130 sacas piladas por hectare, mas a média é em torno de 35. Produtores empreendedores, né, tem cerca de 70% de pequenos produtores e utilizam bastante o serviço de extensão rural, na assistência técnica e procuram fazer um trabalho bem feito. Há um problema aqui que é a questão do uso de agrotóxico desenfreado. Nós temos as lojas comerciais em Linhares que trabalham com venda e eles são bastante agressivos nessa questão de orientar o produtor a aplicar agrotóxico. Então, nós do Incapé trabalhamos muito com o café sustentável, com o mínimo possível de veneno. E temos exemplo para mostrar aqui de vários e vários produtores que conseguem produtividade de 100, 120 sacos por hectare, usando praticamente zero de agrotóxico. Então, isso é um grande trabalho que a gente faz aqui
Uma pena que a extensão rural já teve em Linhares, jurisdição local, 16 técnicos de campo, hoje se limita a 1, 2 técnicos de campo. Não tem mais estrutura para atender uma demanda crescente e que precisa os governantes entender que precisa reforçar o campo. O escritório local anda em dificuldade porque a demanda cresceu. Nós iniciamos aqui em Linhares há 27 anos atrás e nós tínhamos a verdadeira pobreza na área rural, miséria rural, as pessoas não tinham produtividade, não tinha. Na verdade, o êxodo rural estava desenfreado em função da baixa produtividade, da falta de apoio governamental. Iniciamos trabalhando aqui com 16 técnicos, 27 anos atrás, e resgatamos a agricultura familiar de Linhares. Hoje, você vê uma produtividade aqui até de 120 sacas por hectare de café, em pequena propriedade de mão de obra familiar, e o produtor com uso mínimo de agrotóxico. Mas nós hoje não temos mais pernas para poder atender esse público, que é crescente. A gente trabalha muito com reunião, mas não é o suficiente. O produtor precisa de uma visita em loco para poder sentir de perto o que é uma tecnologia bem aplicada e sustentável. Está aí a opinião dele, destacando que no passado havia uma dificuldade muito grande para prestar assistência aos cafeicultores capixabas. Felizmente, as tecnologias desenvolvidas pelo Encaper ajudam a cafeicultura do Espírito Santo a produzir cada vez mais e melhor. O exemplo que você vai ver agora é de superação. A equipe do ES Rural foi a Linhares, norte do Espírito Santo, conversar com um produtor rural que, apesar de jovem, precisou de muita força para enfrentar as dificuldades da vida. Olha só que história linda! Hoje nós vamos contar a história do Wilson Marques de Souza, um jovem agricultor do assentamento Cezinho. Wilson, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história. Na verdade, eu sou paulista, nasci em São Paulo, vim para Espírito Santo e Minas Gerais. Fiquei nessa divisa aí de 4 anos aos 14, voltei para São Paulo aí, com 16. Com 17 eu voltei para trás para o Espírito Santo. Aí em 2006 eu acampei. Fui acampado até 2008 em Mantenópolis, Alto São José, né? Em Mantenópolis. E de lá saiu o sorteio de 15 famílias do acampamento. Nós estávamos lá para vir para cá, que tinha 100 famílias para ser assentadas aqui no assentamento Cezinho, que é onde foi uma luta construída desde 97, que vinha discutindo a situação dessa área aqui. Aí surgiu a oportunidade de ser desapropriada a terra, aí desapropriaram a terra, o governo desapropriou a terra, né, com a intervenção do INCRA, que faz a desapropriação da área, mas aí mandou a reintegração de posse para a gente. Aí a gente veio para cá em 2008, 1º de março de 2008. E hoje estamos assentados, né, já há quase 6 anos já, quase 7 anos. E nesse percurso aí eu fiz parte, né, da direção da organização do acampamento onde eu morava em Mantenópolis, vim para cá. Hoje, atualmente, eu estou como representante da juventude regional, que pega de Santa Teresa, descendo aqui Colatina, Linhares, vai até João Neiva. Aí esse é a regional Sudeste, regional Rio de Galdino, o nome da brigada, dá como se fosse uma brigada. E aí é constituída vários assentamentos nessas regiões. E aí eu faço parte representando a juventude desses assentamentos e acampamentos que tem nessa região. Atualmente, hoje eu sou como representante de juventude. Antes eu era só coordenador de grupo dentro do assentamento onde eu moro. Que a gente é dividido em 10 grupos, são 100 famílias, nós se dividimos em 10 grupos, e cada grupo tem em média de 10 famílias. E aí eu fazia parte da coordenação de um grupo desse, que é o grupo 6, até o ano passado. Aí o ano passado eu saí da coordenação do grupo porque eu fui para participar da coordenação da juventude regional. Aí a gente não pode exercer 2 funções, porque senão uma atrapalha a outra, coordenar a outra. Aí daí para cá a gente já vem mas eu já venho na organização da juventude desde 2008. Pelejando, e aí não tinha como a gente enviar projeto nenhum, não tinha como a gente discutir. Aí agora, esse ano passado, né, a gente veio com a ajuda do ANSI da Encaper, aí reorganizamos o grupo novamente, e aí conseguimos mandar um projeto sobre multimídia, né? A gente conseguiu uma sala de multimídia do programa Arte do Saber do Estado, e estamos agora tentando desenvolver algumas atividades dentro do grupo de jovens.
Você é um jovem agricultor. Me conta um pouquinho do seu dia a dia aqui na sua propriedade. O meu dia a dia? É como qualquer outro agricultor, né? Trabalhando na roça, durante o dia, à tarde eu tenho que sair um pouco mais cedo, eu saio mais de 4 horas da roça e vou tomar banho e me aprontar para ir para a faculdade, que eu faço faculdade de Educação Física. Wilson, fala um pouquinho sobre o curso que você está fazendo na faculdade. Desde quando eu participava das atividades de Educação Física nas aulas, no ensino médio e fundamental, sempre gostei de Educação Física. É uma área que eu me identifico, apesar das minhas dificuldades, minhas limitações, mas é uma área que eu me identifico. Então, eu consegui fazer agora, depois que eu consegui vir para Linhares, aí eu conheci o FIES, aí eu consegui fazer. Aí eu iniciei pelo FIES, estou fazendo, graças a Deus. Você falou em dificuldades, né? Quais são as suas limitações hoje, para quem está em casa saber um pouquinho da sua história? Minhas limitações? São várias coisas. Por exemplo, como eu posso me locomover. Eu tenho que adaptar as atividades a meu favor por causa do meu braço, né? Eu tenho deficiência no braço direito, que foi causado por acidente de parto. Aí eu sofri um plexo muscular, que se dá o nome da deficiência do braço direito. E aí, assim, as minhas limitações não tem como eu utilizar muito o braço direito, igual o esquerdo, normal de todo mundo. Eu não sinto essa diferença, porque desde pequeno que eu vim com isso, sofrendo com isso. Então, assim, a minha limitação é mais direcionada a isso, né? Movimentação dos dois lados. Mas para trabalhar no dia a dia, dificulta um pouco ou não? Você trabalha normalmente? Assim, dificulta um pouco, só que assim, eu não tenho como eu diferenciar os dois lados, certo? Porque sempre tive esse lado defeituoso, deficiente, na verdade. Então, assim, com essa comparação, assim, daria para fazer assim, se eu tivesse os dois braços perfeitos, depois eu perdesse o movimento de um braço. Ficaria mais fácil de dizer como seria essa dificuldade. Mas a dificuldade, assim, é normal, trabalhar diário é normal. Eu consigo, mas não todo dia da semana, dependendo da atividade física, da atividade que eu estou exercendo na semana. Eu faço 2, 3 dias por semana, eu tenho que parar, porque senão me dá cãibra no braço. E aí eu corto 2, 3 dias por semana. Eu intervalo esses dias aí de trabalho para semana. A limitação minha, mais assim, na diária mesmo é essa, é com relação a desenvolvimento da atividade, do serviço que eu estou fazendo. Eu não tenho como é que eu te digo? Não tem como eu exercer, acompanhar os outros companheiros dependendo da atividade, por causa da dificuldade do meu braço. E aí, assim, tem alguns patrões que me aceitam, alguns não, né? Quando eu trabalhava na diária para os outros. Agora eu estou trabalhando só em casa mesmo e estudando à noite. Aqui no caso você faz os seus horários, né? Isso. Meus horários, meus dias, e eu faço mais minha família. E eu estou sabendo também que você está tirando a carteira de habilitação, né? Eu estou tentando tirar a habilitação, meu processo agora vence agora em dezembro e está faltando fazer a prova só. Que é feita em Linhares, em Linhares não, é em Vitória. As aulas eu fiz em Linhares. A prova é feita em Vitória. Eu fui para fazer a prova, mas aí aconteceu um imprevisto na estrada, acabamos atrasando e não deu tempo para fazer a prova. Aí me transferiram para outro dia e não marcaram ainda, estou esperando. Wilson, eu também fiquei sabendo, eu estudei muito sobre você, né? Eu fiquei sabendo que você também fez uma promessa. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua promessa pra gente. Promessa? Rapaz, na verdade assim, a gente se diz promessa para o cara não ficar especulando por quê e tal, mas assim, é porque eu gosto de cabelo grande. Né? Sempre gostei, desde meus 4 anos até 5 anos eu tive cabelo grande. Aí daí pra cá, cortei meu cabelo, e aí agora depois de 2007, 23 de dezembro de 2007, pra cá eu não cortei mais. E por quê? Porque assim, porque eu gosto de cabelo grande. Você gosta de cabelo grande? Sim. É mesmo? Sério. Achei que foi só uma promessa, me falaram que foi uma promessa. Eu falo que é promessa pra poder evitar esses trâmites aí do cara ficar perguntando, especulando, né? Ô Wilson, então, deixa eu só mostrar pro pessoal que tá em casa, o cabelo disso é grande mesmo, ó. É maior que o meu até o seu cabelo. Você cuida desse cabelo? Às vezes. Às vezes? Eu lavo assim 2 vezes por semana. Normal, mas eu não lavo com sabão de... Eu só lavo com sabão de coco quando eu lavo, né? Sabão de coco eu não uso creme, shampoo, condicionador não. Lá 1 vez por mês. E quando que você vai cortar esse cabelo? Não tem previsão. Não tem previsão? Não. Sua mãe não mandou você cortar esse cabelo, não? Ela não deixa. Ah, ela que não deixa? Se perguntar ela manda bater em mim, não deixa não. Wilson, só pra gente fechar. A sua dificuldade na verdade, sua deficiência nunca foi uma dificuldade para você, né? Você sempre fez tudo o que você tinha que fazer na sua vida, né? Assim, tem algumas limitações, né? Que é correto. A gente tem algumas limitações. Qualquer pessoa tem uma limitação. Eu tenho um pouquinho a mais, né? Por causa da minha necessidade especial.
Mas assim, tudo que eu tento fazer, graças a Deus eu consigo. Do meu jeito, mas dá para mim fazer. Não sai como talvez a outra pessoa está esperando, mas dá para mim fazer. E é com esse exemplo do Wilson, de força, perseverança e de muitas conquistas, que o ES Rural se despede de 2014. A você que esteve conosco ao longo desse ano, muito obrigada pela companhia. Que 2015 seja ainda mais cheio de histórias como essa e de pessoas que, como a gente costuma dizer, ajudam a fazer o Rural Capixaba cada vez mais forte. Um beijo, fiquem com Deus e até o ano que vem. Tchau, tchau!